Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece de filme, mas é a mais pura realidade. A guerra global pela supremacia tecnológica. E o campo de batalha? São minúsculas pecinhas de silício que literalmente movem o nosso mundo. Bora entender isso melhor? Pra gente ter uma ideia da urgência da coisa, olha só essa frase. Em 2021, a própria secretária de Comércio dos Estados Unidos, a Dina Raimondo, admitiu que o país deixou a peteca cair na fabricação de chips. Essa admissão é basicamente o ponto de partida para essa corrida maluca que a gente está vendo hoje para tentar recuperar o tempo perdido. E é exatamente aí que a gente entra na nossa primeira parte. Porque veja bem, isso aqui não é só uma questão de economia não. É um verdadeiro campo de batalha e um dos mais quentes na disputa entre Estados Unidos e China. No meio desse furacão todo, está um processo de fabricação que é incrivelmente complexo e delicado. Algo que a Ásia levou décadas aperfeiçoando. A tentativa de trazer essa indústria de volta para os Estados Unidos, que começou lá com o ex-presidente Donald Trump, é uma tentativa de mexer num equilíbrio global que demorou muito, mas muito tempo para ser construído. Mas calma lá, para entender essa briga, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que são exatamente esses chips e por que, afinal, eles se tornaram tão essenciais. Então, os microchips ou semicondutores são, eles são o cérebro de praticamente tudo que é eletrônico hoje. Pensa só, do seu celular e da sua máquina de lavar até jatos militares e carros elétricos. Tudo precisa deles. Eles são, como a fonte original descreve, o verdadeiro pulo do gato da tecnologia. E a jornada de um único chip é uma coisa de louco, uma verdadeira dança global. O design nasce nos Estados Unidos, mas a fabricação acontece lá em Taiwan, no Japão ou na Coreia do Sul. As matérias-primas vêm da China, a embalagem é feita no Vietnã e a montagem final de volta para a China. Só depois de toda essa volta ao mundo é que o produto final vai para os Estados Unidos. Isso mostra o quão complexa e globalizada é essa cadeia. O recado aqui é muito claro. Hoje, nenhum país consegue construir um chip avançado sozinho. O que a gente tem é um ecossistema super integrado que foi moldado ao longo de décadas de colaboração e especialização pelo mundo todo. Então, se o sistema é assim tão conectado, a grande pergunta é: como é que os Estados Unidos estão tentando redesenhar esse mapa? Como eles pretendem mudar um sistema que levou décadas para se formar? A gente pode dizer que existem duas estratégias principais em jogo. De um lado, tem a lei dos chips do governo Biden, que aposta em subsídios, créditos fiscais e incentivos para atrair as fábricas. Do outro, a abordagem de Trump, que é mais na base da força, com tarifas, ameaças e uma boa dose de protecionismo. E, de fato, essas estratégias estão surtindo algum efeito. Gigantes como a TSMC de Taiwan e a Samsung da Coreia do Sul estão mesmo investindo bilhões de dólares nos Estados Unidos. Mas o caminho para conseguir produzir em solo americano, ele não é nada simples. E para a gente ter uma ideia da escala do investimento, se liga nesses números. A TSMC, que é a líder mundial do setor, recebeu nada menos que 6,6 bilhões de dólares em subsídios e empréstimos para construir suas novas fábricas no Arizona. E a aposta bilionária não parou por aí. Logo em seguida, a gigante sul-coreana Samsung garantiu mais 6 bilhões de dólares para construir uma nova unidade no Texas. Fica bem óbvio que o governo americano está literalmente apostando tudo para trazer essa produção de volta para casa. Só que dinheiro, como a gente sabe, não resolve tudo. Na prática, o plano topou com uma parede de desafios. Os custos de construção dispararam, está faltando mão de obra qualificada, e a burocracia, que inclui desde a resistência de sindicatos locais até gargalos na política de imigração, tem causado atrasos gigantescos. E mesmo com todo esse dinheiro na mesa, ainda tem uma defasagem tecnológica importante. Segundo Chris Miller, que escreveu o livro A Guerra dos Chips, as fábricas que estão sendo construídas nos Estados Unidos estão uma geração atrás da tecnologia de ponta de Taiwan. É um verdadeiro balde de água fria. E claro, essa corrida americana não acontece numa bolha. Ela está criando um baita efeito dominó pelo planeta inteiro. É que a iniciativa dos Estados Unidos acaba forçando as outras potências a reagirem. Vendo esse movimento, a China e a Europa agora estão correndo para fortalecer suas próprias indústrias de chips. A gente está vendo uma corrida global pela autossuficiência. E essa reação está vindo de todos os cantos do mundo. A China está acelerando a inovação e criando novos concorrentes. A Huawei está buscando outros mercados para sobreviver. O Japão está apostando tudo nos semicondutores para reerguer a economia. E até a Índia está entrando no jogo, se mostrando como um novo e promissor polo de produção. Tem uma outra leitura interessante sobre as políticas do Trump. Alguns analistas veem tudo isso mais como uma tática de negociação.
A ideia seria forçar as empresas estrangeiras como a TSMC a fecharem acordos com empresas americanas como a Intel, em vez de tentar refazer a indústria do zero. Isso tudo nos leva ao grande paradoxo, a contradição central dessa história. A indústria de chips asiática que hoje domina o mercado foi construída na base da colaboração global. Já a nova estratégia americana aposta justamente no oposto, no protecionismo e no isolamento. E assim a gente termina com uma pergunta para reflexão. Será que uma indústria global, que levou décadas sendo construída com base na colaboração, pode ser vencida através do isolamento? O futuro da tecnologia, como a gente conhece, pode muito bem depender da resposta a essa pergunta.